Pois bem, pessoal, neste ano o Bahia tem 3 campeonatos duríssimos, no quais são a Série A do Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. O Bahia agora já está na fase de grupos e o grupo do Bahia na Libertadores é Bahia Internacional de Porto Alegre, Nacional e Atlético Nacional da Colômbia. Um grupo forte, na minha opinião, um grupo da morte, tá? Sem falar que o Bahia tem a Série A do Brasileiro e muito possivelmente o Bahia vai querer repetir a boa campanha do ano passado e a Copa do Brasil, que o Bahia nunca conquistou o torneio, né? Você, torcedor do Bahia, diga-me uma coisa. Você acha que o Bahia irá bem nas 3 competições? Irá bem em apenas uma? Ou dá para arriscar título em 2? O Bahia tem elenco para isso? Ou o Bahia vai ter que dispensar 2 competições, ou dispensar uma, jogar meia boca a outra e tentar título em uma delas? Qual seria a competição que este ano, 2025, você, torcedor do Bahia, gostaria de ganhar? Você gostaria de vencer este ano a Libertadores da América, a Série A de novo ou a Copa do Brasil? Deixa aqui embaixo o teu comentário. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Se eu fosse torcedor do Bahia, sendo bicampeão brasileiro 59 e 88 e tendo Copa do Brasil ou Libertadores para escolher qual campeonato eu gostaria de ser campeão, eu gostaria de ser campeão da Libertadores, né? Mas eu não sou torcedor do Bahia. Você é, portanto, deixe aqui seu comentário, tá? Bom, olha só. Eu já cheguei a falar em outro vídeo que eu acho que o Bahia vai ter que dispensar uma dessas 3 competições. Não dá para jogar em alto nível 3 competições como Copa do Brasil, Série A do Brasileiro e Libertadores. Lembre-se também que a Copa do Nordeste esse ano termina em setembro. Então teremos jogos da Copa do Nordeste de agora até setembro. Por exemplo, amanhã mesmo tem Copa do Nordeste. O Bahia vai jogar com a equipe do Ceará, depois tem a equipe do Náutico, se não me engano, e aí eu acho que fecha a fase de grupos para o Bahia na Copa do Nordeste. Eu não sei se tem um terceiro jogo ainda, não me lembro. Mas se o Bahia passa para as oitavas de final e vai passar, bicho, nos próximos tempos teremos ainda a Copa do Nordeste para o Bahia. Então olha só, o Bahia vai ter que escolher um torneio para cair de cabeça para tentar alguma coisa. E eu acho que esse torneio é a Série A do Brasileiro. O Bahia não pode simplesmente relaxar na Série A, achando que vai com tudo na Libertadores. E se o Bahia for rebaixado na Série A do Brasileiro? O ano passado o Atlético Mineiro, gente, priorizou as Copas, porque o Atlético Mineiro chegou na final da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, não ganhou nenhum dos 2 torneios. O Atlético Mineiro foi vice-campeão da Libertadores para o Botafogo e foi vice-campeão da Copa do Brasil para o Flamengo. E quase que se quebra na Série A. Quase que o Atlético Mineiro foi rebaixado, gente. Já pensou? O Atlético Mineiro priorizou as Copas, não ganhou nenhuma, foi vice-campeão nas 2, ou seja, não ganhou, e este ano jogando a Série B. Olha só que prejuízo. Além do prejuízo de ter perdido 2 finais de 2 Copas, e ainda por cima foi rebaixado. Só que o Atlético Mineiro teve elenco para tentar respirar dentro do Campeonato Brasileiro e se livrar. Será que se isso acontecesse com o Bahia, se o Bahia este ano priorizasse Copa do Brasil e Libertadores da América, chegasse na final dos 2 torneios, será que o Bahia teria fôlego para se manter fora da zona de rebaixamento na Série A do Brasileiro? E se o Bahia fosse rebaixado e acontecesse com o Bahia a mesma coisa que aconteceu com o Atlético Mineiro, 2 vice-campeonatos na Copa do Brasil e na Libertadores, e fosse rebaixado na Série A? E o Bahia jogasse no próximo ano a Série B do Brasileiro, que seria algo impressionante, não? Então, na minha opinião, o Bahia tem que desistir de um desses torneios. Se eu fosse torcedor do Bahia, eu desistiria da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo de 38 rodadas, que vai até o final do ano, esse campeonato é para ser levado a sério. Para pelo menos o Bahia fazer uma campanha de G12. Pelo menos G12, né? Pelo menos, gente. Porque se você fica ali na 12ª colocação, você alcança aí uma Sul-Americana, no próximo ano, beleza, tem mais Campeonato Brasileiro, você não foi rebaixado e ainda ganhou um torneiozinho internacional para o próximo ano, que é a Sula. Claro, isso se o Bahia cai de cabeça na Libertadores da América e chega até o final, né? Porque assim, se o Bahia
dispensar a Copa do Brasil, cair de cabeça na Libertadores e for até o final e encarar o Campeonato Brasileiro com aquele ganha uma, perde outra, empata, ganha, perde, empata, ou seja, aquela campanha meia boca de meio de tabela, pode ser que na Libertadores o Bahia não chegue numa final, seja eliminado nas quartas de final ou numa semifinal, e aí na Série A fica ali na 10ª colocação, 12ª, e isso vai ser um pouco frustrante para o torcedor. Eu não sei se o torcedor vai saber assimilar a eliminação na Libertadores e a possível não conquista de uma Libertadores novamente via Campeonato Brasileiro, seja nas primeiras 6 colocações ou 8 colocações. Lembre-se que as 4 primeiras colocações do G4 é fase de grupos, direto da Libertadores, o 5º e o 6º é pré-Libertadores, mas às vezes acontece, como aconteceu no ano passado, de um clube brasileiro vencer Libertadores ou Copa do Brasil e abrir vagas, como abriu. O Bahia se beneficiou do título do Flamengo da Copa do Brasil e do Botafogo da Libertadores para ficar na 8ª colocação do Brasileiro e ir para a pré-Libertadores. O Bahia se beneficiou. Se hoje o Bahia está na fase de grupos da Libertadores da América, foi por 2 motivos. Primeiro, o mérito de vencer o The Strongest e vencer o Boston River, mas também do Flamengo e do Botafogo terem vencido Libertadores e também Copa do Brasil e terem ficado no G4 do Brasileiro ano passado. Isso abriu vagas. E vaga essa que o Bahia se beneficiou na 8ª colocação. Senão o Bahia hoje estaria jogando Sul-Americana, gente. É simples. Ah, Linés, mas o Bahia também ganhou pontos para poder estar em 8º. Sim, tudo isso é verdade. Mas os pontos que o Bahia ganhou deu ao Bahia a 8ª colocação, gente. Tem que entender isso. O Bahia, com os pontos que ganhou, chegou na 8ª colocação no final do campeonato. O Bahia foi para a Libertadores se beneficiando de Flamengo e Botafogo terem ganho outros títulos, que abriu vagas. Esta é uma realidade. Então hoje, se não tivesse sido isso, se o Bahia tivesse terminado na 8ª colocação, o Bahia hoje era para estar jogando Sul-Americana. Mas não, caiu na pré, passou por 2 adversários e agora, com muita justiça e competência, está na fase de grupos da Libertadores. Mas a gente não sabe o que é que vai acontecer este ano ainda. O Bahia ainda vai começar a trilhar a Copa do Brasil, ainda vai começar a jogar a Libertadores de verdade, que é na fase de grupos, e ainda vai começar o Campeonato Brasileiro, que começa agora este fim de semana, domingo, às 8 horas da noite, na Arena Fonte Nova, Bahia e Corinthians. E o Bahia precisa vencer o Corinthians, gente. O Bahia não pode começar perdendo. O Bahia precisa, todos os jogos... Gente, olha só, nós, nordestinos, nós precisamos vencer todos os jogos em casa. Precisamos, gente. Eu sei que são 18 jogos jogando como mandante, é quase que impossível vencer, ou pelo menos não perder os 18 jogos, porque você vai vencendo, empatando, vence, empata. A gente vai perder jogos dentro de casa, mas seria importante a gente não perder, no caso, o Bahia agora, não perder para o Corinthians na estreia do campeonato, né? Seria importantíssimo, porque eu vejo um Bahia jogando dentro de casa contra um Corinthians com a situação mais facilitada do que, por exemplo, o Vitória e o Sport, que vão estrear fora de casa. O Sport, por exemplo, estreia contra o São Paulo no Morumbi. Pedreira. É tromba. Eu não sei se o Sport ganha não, viu, gente? Sinceramente, eu já estou aqui mentalizando uma derrota, porque é tromba. Então o Bahia tem que vencer o Corinthians na Arena Fonte Nova. Bom, você, torcedor do Bahia, deixa aqui a sua opinião, mas deixa a sua opinião honesta, sem clubismo, né? Deixa like nesse vídeo e se inscreve no canal. Tchau!